O que você acha de uma cachoeira submersa no mar e de um vulcão que virou floresta? E o que diria sobre existir templo hindu grudado em mesquitas? Isso é apenas uma amostra das Ilhas Maurício, um lugar onde as coisas simplesmente não fazem sentido. E talvez seja exatamente por isso que faz tanto sentido conhecer. E é para lá que o belo mundo vai te levar agora. Número 1. Localização e dados gerais. Embora leve o nome de Ilhas, é bom deixar claro: Maurício é um arquipélago no meio do Oceano Índico. Praticamente um ponto perdido no meio do nada. Perdido mesmo. Para ter ideia, a referência mais próxima é Madagascar, que está a mais de 1.000 quilômetros de distância. Ou seja, se você busca um lugar remoto, cercado de mar por todos os lados, encontrou. Não tem vizinho. Não tem ponte. Não tem estrada ligando a lugar nenhum. É um país completamente isolado no mapa. E isso faz parte do charme. O território inclui cerca de 60 ilhas e ilhotas, mas 4 concentram tudo o que importa: a Ilha Maurício, Rodrigues, a Galega e Cargá dos Carajos. E na prática, quase tudo acontece em uma só: a Ilha Maurício. Ela tem o mesmo nome do país e é o verdadeiro coração da nação. É onde ficam a capital, a maior parte da população, os comércios, os templos, os hotéis e as escolas. Para ter uma noção de proporção, o país tem cerca de 2.000 quilômetros quadrados. É um pouco maior que a cidade de São Paulo, no Brasil, que tem 1.500. Mas, em vez de prédios e buzina, o que se vê são praias de areia branca, florestas tropicais e montanhas verdes que parecem cenário de filme. E esse visual cinematográfico tem explicação. Maurício é uma ilha vulcânica. Lá atrás, o que hoje atrai turistas do mundo inteiro começou como uma explosão de lava no fundo do mar. A lava se acumulou, formou uma plataforma e com o tempo surgiram as montanhas, os vales, os rios e as falésias que hoje encantam quem visita. E o mais curioso, mesmo sendo pequena, a ilha tem microclimas. No litoral faz calor o ano inteiro, com sol firme e brisa de praia. Mas, se você sobe as montanhas do centro, pode dar de cara com neblina, um friozinho inesperado e uma xícara de chá fumegando na caneca. Tudo isso a 20 minutos de estrada. Para quem curte contraste natural num espaço compacto, Maurício é um prato cheio. Número 2. História. Diferente da maioria dos países africanos, Maurício não teve um povo indígena. A maioria dos países africanos teve, em algum momento, populações nativas que viveram ali por séculos ou milênios. Com Maurício, a história é outra. Quando os primeiros europeus chegaram, não tinha ninguém. Nenhum povo indígena, nenhuma civilização local, nenhum sinal de habitação humana. Só floresta, animais exóticos e uma ave desengonçada que acabou virando símbolo da ilha, que a gente vai falar melhor daqui a pouco. Esse começo do zero moldou a identidade do país de um jeito diferente. Tudo aqui foi trazido de fora: as pessoas, as religiões, os idiomas, os hábitos. Os primeiros a botar os olhos na ilha foram navegadores árabes e malaios, ainda na Idade Média. Mas quem chegou oficialmente primeiro foram os portugueses, em 1505. Eles viram, anotaram, mas não ficaram. Os que tentaram colonizar de verdade foram os holandeses, quase um século depois, que batizaram a ilha de Maurício, em homenagem a Maurício de Nassau, o mesmo que, anos depois, deixaria sua marca no Brasil durante o período em que os holandeses dominaram a região. Só que o projeto holandês foi um fracasso. Secas, ciclones, pragas, falta de estrutura. Depois de algumas tentativas frustradas de plantar cana-de-açúcar e criar animais, eles jogaram a toalha e foram embora. Foi aí que entraram os franceses. E esses, sim, fizeram a coisa andar, à base de sangue. Eles transformaram a ilha numa colônia de produção de açúcar, e para isso, importaram milhares de africanos escravizados. Foram os franceses que colocaram a escravidão no centro da economia mauriciana, tocando as plantações com trabalho forçado por décadas. Só no começo do século XIX, os britânicos tomaram o controle da ilha.
E foi sob domínio britânico que a escravidão foi oficialmente abolida, em 1835. Mas na prática isso não significou liberdade de verdade. O que veio depois foi outro tipo de exploração: o sistema de trabalhadores contratados. Os britânicos passaram a trazer imigrantes da Índia, com promessas de salário e uma nova vida. Muitos aceitaram a oferta e cruzaram o oceano atrás de esperança. Chegando lá, encontraram condições duras, jornada pesada e um lugar totalmente estranho. Mesmo assim, muitos ficaram. Casaram, tiveram filhos, construíram templos, abriram comércios. Hoje, cerca de 2/3 da população de Maurício tem origem indiana. Um dado que explica muita coisa, como você vai perceber no decorrer do vídeo. Ou seja, Maurício nunca teve um povo original, mas construiu uma identidade única, feita de encontros, sobreposições e adaptações. E já que a gente falou de uma ilha que começou sem ninguém, vale a pena lembrar de um bicho que vivia por lá muito antes de qualquer europeu aparecer, pois essa história também vale destaque especial. Número 3. Dodô, o pássaro que virou símbolo nacional. Quando Maurício ainda era desabitado, um pássaro curioso passeava tranquilamente pela ilha, o famoso dodô. O dodô era uma ave grande, desengonçada, que não voava, não corria e aparentemente não tinha medo de nada. Isso porque, antes da chegada dos humanos, não existia nenhum predador natural na ilha. Ele vivia tranquilo, comendo frutas, botando ovos no chão e seguindo a vida. Até que os colonizadores apareceram e trouxeram porcos, ratos, cachorros e toda a ameaça que o dodô simplesmente não estava preparado para enfrentar. Em menos de 100 anos depois da chegada dos europeus, ele desapareceu. Sumiu da natureza, dos ninhos e das florestas. Não sobrou nenhum exemplar. Tudo que a gente conhece hoje vem de relatos, desenhos e alguns ossos que sobreviveram ao tempo. Mas em vez de ser apenas um lembrete trágico, o dodô virou símbolo de resistência. Está nas notas de dinheiro, nas placas, nos museus, nos souvenirs e até como logotipo de empresas. Hoje, ele é quase um mascote nacional. Não apenas pela curiosidade histórica, mas porque virou um alerta vivo ou morto de que preservar é urgente e que dá sim para aprender com os erros do passado. Agora que você já conhece esse símbolo tão forte da ilha, bora entender quem são os descendentes dessa história toda. Número 4. População, idiomas e religião. Se tem uma coisa que define a alma das Ilhas Maurício, é a mistura. Poucos lugares no mundo concentram tanta diversidade étnica, cultural e religiosa num espaço tão pequeno e convivendo de forma tão harmoniosa. Como já adiantamos, o mauriciano não vem de um único povo, mas de vários, e é justamente isso que construiu a identidade única do país. A base populacional veio com os trabalhadores contratados da Índia, que chegaram aos milhares no século XIX. Vieram substituir os escravizados africanos após a abolição, e muitos ficaram de vez. Por isso, hoje mais da metade da população tem raízes indianas, o que explica a presença forte do hinduísmo, dos trajes típicos e da culinária apimentada. Além deles, há muçulmanos, cristãos, majoritariamente católicos, chineses budistas e até algumas crenças tribais que sobreviveram com o tempo. E o curioso é que mesmo com tanta diferença, a convivência é tranquila. As religiões dividem espaços sem conflito. É comum um bairro ter uma mesquita, um templo hindu e uma igreja, tudo na mesma rua. O mesmo vale para a língua. O inglês é o idioma oficial do governo, mas quase ninguém usa no dia a dia. No cotidiano, o que rola mesmo é o crioulo mauriciano, uma mistura de francês com palavras africanas, indianas e até inglesas. O francês continua forte na mídia, nas escolas e nos jornais. E dentro das casas, ainda se ouve hindi, urdu ou cantonês, dependendo da origem da família. Ou seja, Maurício é um país pequeno, mas com uma riqueza cultural que parece de um continente inteiro. E essa diversidade se reflete em todos os cantos, inclusive no calendário. Número 5.
Um calendário cheio de festa. Com tanta mistura, era de se esperar que o calendário de Maurício fosse uma celebração constante. E é exatamente isso. O país comemora datas hindus, muçulmanas, cristãs, chinesas e quase todas viram feriado nacional. Uma das mais importantes é o Maha Shivaratri, festival dedicado ao deus Shiva. Durante dias, milhares de fiéis caminham até o lago sagrado de Grand-Bassin, um lugar cercado por estátuas de deuses, névoa, flores e oferendas. É uma peregrinação pacífica, aberta a todos, até para quem não é hindu. Outro destaque é o Kavadi, celebrado pelos Tamis, grupo vindo do sul da Índia. A festa envolve música, danças, flores, jejum e, em alguns casos, rituais extremos, como andar sobre brasas ou fazer perfurações no corpo como forma de devoção. O Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã muçulmano, também movimenta o país. As famílias se reúnem para rezar, preparar doces típicos, vestir roupas novas e visitar os parentes. É uma ocasião de alegria, gentileza e muita fartura. No Ano Novo Chinês, os bairros com forte presença asiática, como Port Louis e Quatre Bornes, se enchem de lanternas vermelhas, desfiles de leões e fogos de artifício. Uma tradição que atravessou os oceanos e encontrou abrigo na ilha. E claro, tem o Natal, celebrado com árvore enfeitada, missa do galo e ceia, ainda que nem todos sigam os costumes cristãos. Muita gente aproveita a data como desculpa para reunir a família e, claro, comer bem. Mas talvez a festa mais universal de Maurício seja o Holi, o Festival das Cores. Nessa data, o país inteiro se transforma. As pessoas se cobrem de pós coloridos, dançam, cantam e por algumas horas qualquer diferença desaparece. É só alegria, música e um banho de cor. O mais bonito é que ninguém fica de fora. Em vez de cada grupo se fechar em sua tradição, as festas viraram pontes e não muros. Mas você acha que é só no calendário essa mistura toda? Claro que não. Tá no prato também. Número 6. Gastronomia. Se tem um jeito fácil de entender o espírito das Ilhas Maurício, é pela comida. Aqui, comer é mais do que hábito, é parte da identidade. A culinária do país é uma mistura de tudo: Índia, China, África, França e até Reino Unido. Mas essa bagunça funciona. Os sabores são marcantes, as receitas são simples e quase tudo é barato e bem servido. Nas ruas, o mais popular de todos é o Dal Puri, uma panquequinha de lentilha recheada com grão de bico e molhos apimentados. Servido no papel, ele é comido com a mão, sem frescura. Tem também o Rugail, um molho de tomate bem temperado que acompanha salsichas, carne ou peixe. E cada família jura que a sua receita é a mais autêntica. Outro clássico é o biryani mauriciano, herança dos muçulmanos indianos. Arroz aromático misturado com carne, legumes ou frutos do mar. Já dos chineses, veio o bol renversé, o famoso bolo virado, feito de arroz com frango, legumes e ovo frito montado de cabeça para baixo no prato. Quem curte sabores mais marcantes vai gostar do vindai, feito com peixe ou polvo marinado em mostarda, açafrão e muita pimenta. Para beber, tem o rum local, feito de cana-de-açúcar, que virou símbolo nacional. E na hora da sobremesa entram os doces com coco, cardamomo ou o alouda, uma bebida docinha cheia de textura. Mas mais do que o que se come, importa como se come. Em casa, a família come junto, os mais velhos vêm primeiro. E recusar comida pode até parecer falta de educação. No fim, dividir a refeição é quase um código por aqui. E mesmo com toda a mistura de culturas, tem uma coisa que une todo mundo na ilha: o gosto por comer bem e juntos. Número 7. Dia a dia. Se a diversidade da população mauriciana já impressiona, o cotidiano mostra que essa convivência vai além da teoria. A vida por lá tem um ritmo mais leve. Nada de correria, buzina ou estresse. Aqui, sempre tem tempo para um papo, um chá ou um gesto de gentileza. É comum ver parentes reunidos no fim do dia, nas calçadas, jogando conversa fora. O transporte público funciona,
as ruas são limpas e a criminalidade é baixa. Crianças vão sozinhas para a escola, idosos passeiam com tranquilidade, e não é raro ver lojas abertas sem grades, coisa rara em muitos países. A educação também é levada a sério. A taxa de alfabetização de adultos nas Ilhas Maurício é alta, chegou a quase 92% em 2022. O sistema educacional segue o modelo britânico, com o ensino gratuito e obrigatório até o nível médio. E o governo ainda oferece bolsas de estudo no exterior, principalmente para a França e Índia. O resultado é visível. Tem muita gente humilde que fala 3, 4 idiomas com naturalidade. Isso não vem de luxo, mas de um ambiente multicultural onde aprender várias línguas é quase parte do dia a dia. Mesmo com o turismo crescendo, o jeito simples e educado dos mauricianos segue firme. Eles sabem que vivem num lugar diferente e não querem perder isso. A gentileza virou quase marca registrada. Um comerciante pode te dar desconto só pelo sorriso. Um taxista pode virar guia turístico por prazer. E uma senhora desconhecida pode te chamar para almoçar como se fosse da família. Num mundo cada vez mais apressado, Maurício lembra que gentileza e tempo bem aproveitado ainda valem muito. Número 8. Um laboratório natural. Se o Dodô é a figura mais famosa de Maurício, ele é só a porta de entrada para um ecossistema cheio de particularidades. A ilha é, literalmente, um laboratório a céu aberto. E não é só força de expressão. Cientistas do mundo inteiro já vieram para cá estudar sua biodiversidade, incluindo ninguém menos que Charles Darwin. Durante suas viagens pelo Hemisfério Sul, Darwin ficou fascinado com as espécies que só existem ali. O isolamento geográfico permitiu que plantas e animais evoluíssem sem interferência externa, criando um ecossistema exclusivo. Na flora, há florestas com árvores raríssimas, algumas com menos de 20 exemplares conhecidos. Já na fauna, além do extinto dodô, existem morcegos gigantes, camaleões coloridos, escaravelhos brilhantes e aves ameaçadas que só vivem ali, protegidas por programas sérios de preservação. O Parque Nacional Black River Gorges é o coração dessa resistência verde. São mais de 6.000 hectares de floresta nativa, com trilhas, cachoeiras e mirantes, onde a vida selvagem ainda tem espaço para respirar. E tem mais. O turismo na ilha é moldado para não virar ameaça. Existem regras rígidas para mergulho, pesca, construção de hotéis e até reflorestamento com espécies nativas. É por isso que Maurício virou exemplo de preservação ambiental na África. Ou seja, não é só um destino bonito nas fotos. É um dos poucos lugares onde a natureza ainda pode ser protegida e admirada, sem pressa, sem destruição e com responsabilidade. Número 9. Do vulcão à praia. Agora que a gente já passou pela localização, pela história e pela diversidade do povo mauriciano, para fechar nossa viagem com chave de ouro, é hora de falar daquilo que mais salta aos olhos em qualquer foto: as paisagens. E olha, elas não decepcionam. Maurício parece ter sido feito sob medida para virar cenário de comercial de perfume. Tem praias de areia branca com coqueiros, mar azul transparente cercado por corais, montanhas verdes cobertas de névoa e crateras vulcânicas forradas de floresta tropical. E o mais impressionante, tudo isso cabe num espaço pequeno. Em 2 horas de carro, dá para sair de uma praia deserta, atravessar um vilarejo colorido, subir uma trilha nas montanhas e chegar numa cachoeira escondida no meio da mata. Um dos lugares mais emblemáticos da ilha é Le Morne Brabant. Além de ser uma praia perfeita para quem curte windsurf e kitesurf, ela abriga uma montanha considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Só que o que realmente viralizou nas redes sociais foi um fenômeno visual. A famosa cachoeira submersa que a gente mostrou no início. Do alto, parece que uma cascata está caindo dentro do oceano. Mas não é água, são sedimentos deslizando por uma fenda no fundo do mar, criando a ilusão de que o oceano está sendo engolido por um buraco. Perto dali fica Chamarel, onde a natureza resolveu brincar de aquarela.
É lá que está a chamada Terra das Sete Cores, um morro com faixas de solo naturalmente colorido em tons de vermelho, violeta, azul e amarelo. Parece Photoshop, mas é 100% real. O solo, resultado de antigos fluxos vulcânicos, nunca se mistura, mesmo quando chove. Já no centro da ilha, o Parque Nacional Black River Gorges mostra outro lado do paraíso. Clima mais ameno, vegetação fechada e trilhas que levam a mirantes e cachoeiras. Criado para preservar o que restou da vegetação nativa, o parque é um dos últimos refúgios das espécies ameaçadas que vivem por ali, algumas únicas no mundo. No norte, o cenário muda de novo. As praias têm mar raso, água tranquila e areia fina. Grand Bay, Trou Beach e Perrybert são as mais famosas entre os turistas, mas continuam sendo frequentadas pelos moradores também. E aí vem um detalhe que faz toda a diferença. Por lei, nenhuma praia pode ser privatizada em Maurício. Nem resort 5 estrelas, nem mansão de milionário, nem autoridade local. A faixa de areia é pública. E isso não é só bonito no papel, é uma realidade vivida todos os dias. Ou seja, é um dos motivos que faz o turismo funcionar sem transformar o país num playground de elite. E mesmo que o turismo tenha crescido nos últimos anos, o ritmo continua o mesmo. Tranquilo, simples e sem frescura. Maurício não é só um destino bonito. É um exemplo vivo de que o mundo pode funcionar melhor quando as pessoas param de competir e começam a cooperar. Se existe mesmo um paraíso na Terra, ele pode muito bem estar escondido no meio do Índico, com o nome de pássaro extinto e cheiro de curry no ar. E aí, já tinha ouvido falar de tanta coisa maluca vindo de um lugar tão pequeno? Se curtiu esse mergulho pelas Ilhas Maurício, já deixou o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e compartilha com aquele amigo que vive sonhando com uma viagem exótica. Toda semana tem vídeo novo por aqui, sempre com histórias que você não vê por aí. Até a próxima!